paz do Senhor a todos, irmãos e ouvintes, nesta manhã de mais uma escola dominical. Como já vimos aqui a leitura oficial feita pelo nosso superintendente, nós vamos tratar do assunto sobre o lar, a família. A palavra lar, ela está no mesmo caminho, é como que um sinônimo de família, porque é no lar que habita a família e é quando se constrói uma família, se forma um lar. Teria muita coisa a ser dita aqui dentro desse material, mas eu quero me deter um pouco dentro da lição que você tem em sua casa, das lições que os irmãos têm. Muito bem. Na introdução da sua lição está escrito assim: os árduos problemas da sociedade moderna mantêm uma íntima relação com os problemas que se vivem no seio do lar. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever sobre isto. Ora, o Espírito afirma expressamente: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganosos e a ensinos de demônios, conforme está lá em 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias virão tempos difíceis. Estamos em tempos difíceis, e já faz alguns anos que a família está envolvida nesses tempos difíceis. A família é a primeira instituição de Deus na terra. Deus fez a família e a abençoou e mandou que multiplicasse. Nós temos aqui dizendo que a família é um projeto de Deus. A ideia é que se forma de executar ou realizar algo no futuro, intento, desígnio. Isso é projeto, e Deus fez a família dentro desse propósito, a ponto de, ao construir o primeiro homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então é algo tão extraordinário e tão profundo que a minha mente não alcança. E depois, quando Deus viu o homem só, disse: não é bom que ele esteja só, criou a mulher, e aí partiu, começou, deu início à família. Vamos definir então o que é família. Família são pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Pessoas unidas por parentesco, pelo sangue ou por aliança, descendência, linhagem, estirpe, procedência. Por extensão, grupo de indivíduos que professam o mesmo credo, têm os mesmos interesses, a mesma profissão, são do mesmo lugar e de origem. Tudo isso dá-se o nome de família. A sociologia define como a comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos desta união. A
A unidade espiritual constituída pelas gerações descendentes de um mesmo tronco é fundada na consanguinidade. Um grupo formado por indivíduos que são ou se consideram consanguíneos uns dos outros. Também até os estranhos admitidos por adoção passa a ser uma família. E com a constituição da família, se constitui o lar, como já dissemos antes. Então, quando eu falar de família ou lar, eu estou falando da mesma coisa. A instituição que Deus estabeleceu ainda no Éden, o lar é a instituição que Deus estabeleceu ainda no Éden, que ajuntou duas pessoas em maneiras específicas para ser uma unidade, é que chamamos de família. Então está aqui na sua lição, no comentário, definição de lar. Temos aqui, no sentido da palavra, o lar do latim lare tem como sinônimo casa, domicílio, edifício, habitação, moradia, residência, teto. No sentido figurado, é o torrão natal, a pátria, a casa, a habitação, a família. No sentido prático, alguém disse: lá é um tapete de paz, paredes de amor, que guarda um teto de esperança e uma porta aberta para Deus e o próximo, conforme Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e tua alma, e teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O lar é um local onde o espírito e ânimos acham descanso, e o lugar ao qual acorrem os corações angustiados para achar refúgio contra os embates da vida, conforme no texto lido da lição, no Salmo 128, versículo 3, diz assim: o lar também é um ninho cheio de amor num mundo envolto de lutas. Por outro lado, é o reino do homem, o mundo da mulher e o paraíso das crianças. Estamos definindo lá. Então, esse projeto de Deus chamado família, lar, onde está pai, mãe e filhos, criados por Deus para servir a Deus, para honrar a Deus, sendo ele o primeiro projeto de Deus, a primeira instituição de Deus na terra, também foi aonde apareceu o primeiro ataque aos homens, que foi o lar, a família. Vamos para a página 4, se você está acompanhando com sua lição em casa. A sociologia diz que o lar é uma comunidade constituída por um homem e uma mulher unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união. A palavra de Deus diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Parece simples, mas vamos analisar a palavra. Isso aqui, quando nós estamos em palestras com muito tempo, de dias, então a gente esmiuça bastante. Que às vezes a gente lê uma frase e dentro daquela frase tem uma palavra que é a ênfase. Comunidade constituída por um homem e uma mulher. O lar é isso. Deus fez assim. Unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união. Veja que fora disto aqui não está compatível, nem há como se compatibilizar, nem espiritual, nem moral,
e nem biologicamente. O lar, ele é formado por pais, filhos, pessoas do mesmo sangue e uma linhagem. É a célula mãe da sociedade. Sem lar, sem família, não haverá sociedade organizada. E não havendo sociedade organizada, não haverá igreja. Por isso que o inimigo de Deus e dos homens atacou primeiro lá. Porque se ele pensou, se eu desmanchar essa união que Deus fez, eu desorganizo. E só não está totalmente desorganizada porque Deus é Deus. Porque Jesus veio aqui para mudar isto. Porque o Espírito Santo está aqui para conservar a mudança que Jesus fez. Mas que está muito atacada está, como Paulo já escreveu nos seus dias, tempos difíceis. E lá ele dá uma lista de coisas que tornam esses tempos difíceis. Para quem pretende estabelecer um lar, aqui seria uma palavra rápida para os jovens que desejam constituir um lar não devem unir impulsivamente seu destino, sem antes haver um namoro salutar, um noivado ajustado, para saberem se poderão conviver felizes e harmoniosamente. Porque lá em Amós está escrito: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E Jesus falou, e Mateus escreveu no capítulo 18, versículo 20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus falando, eu estarei aí no meio deles. Então o lar começa com 2 e deve ser feito em nome dele. Aí ele vai estar junto. Se 2 pessoas se reunirem em nome do Senhor, ele promete estar no meio deles. Paulo também orienta de forma clara e contundente sobre isso em 2 Coríntios 6, 14 a 16. O casamento é um passo suficientemente sério para justificar os melhores preparativos na combinação de 2 corações que se entendam para viver juntos o resto da vida. Dá para ter uma ideia da importância disso? Quantos podem estar me ouvindo e sabem como que está a situação? E às vezes o seu lar está na bancarrota, quem sabe por uma teia de aranha, um modo de falar, por algo insignificante. Teria que ter um tempo maior para explicar detalhes. E aqui quando fala para toda a vida, tem a referência em Provérbios 5,18. Ninguém pode entrar bruscamente no matrimônio e pretender ser feliz sem o prévio conhecimento mútuo das personalidades que só um bom noivado pode oferecer, conforme Provérbios 18, 22, que diz que quem acha uma mulher achou uma coisa boa e alcançou o benefício do Senhor. Então diz aqui que ninguém pode entrar bruscamente em um matrimônio prévio sem conhecimento das personalidades. Personalidade é aquilo que caracteriza cada pessoa. Nesse mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma é uma.
Haja vista a característica dos dedos, as digitais, a íris dos olhos, o genoma, uma série de coisas. Cada pessoa é diferente. Que Deus permitiu que a ciência descobrisse um pouquinho dessas diferenças. E aí se junta duas pessoas sem tomar esses critérios. Aqui estamos dando uma palavra para os jovens também, para o lar. Que é os que já estão feitos, se está bom precisa melhorar, e se está ruim tem que ficar bom. Mas os que não foram feitos ainda, por que não fazer com uma base sólida? Então, a personalidade, cada pessoa é uma. Deus não fez uma série. Aí vamos fazer agora 1 milhão de pessoas iguais, não existe. E aí essas duas pessoas vão se unir em casamento, e personalidade não se muda, porque o ser humano, ele tem uma série de coisas que envolvem esse negócio chamado de humano. Inclusive um dos maiores privilégios do ser humano é a fala, mas tem muitos outros. Mas o ser humano, ele tem personalidade, tem temperamento, tem caráter, hábitos, atos. E a personalidade não se muda, o temperamento não se muda, mas o caráter muda. Os hábitos mudam, os atos mudam. Então o que você precisa fazer dentro do conselho bíblico aqui é procurar conhecer as personalidades, tanto que o maior problema das pessoas dentro da vida do lar é que todos querem ter razão, todos querem ganhar. E não há ganho para todos. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. É aí onde tem que trabalhar as personalidades e os temperamentos. Para você, jovem, veja isso no namoro, no noivado. Não se lance ao mar sem a boia. Então diz aqui: depois de iniciada a vida conjugal, é quase certo que virão os filhos, conforme Salmo 127, versículo 3. E se os pais, antes de serem esposos, não se conhecerem e não conseguirem harmonizar com amor suas personalidades, que espécie de ambiente poderão oferecer para os seus filhos? É lição sobre família. Uma lição que trata o lado prático da vida. É uma lição que leva você a refletir a situação da sua família e a situação em que a sua família está inserida no mundo atual, que é feroz, é complicado. Eu, como pai e avô, eu tenho muita preocupação com os meus filhos e netos, dentro dessa sociedade que já chamam de pós-moderna. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma para todos os tempos, sempre visando o bem do homem entre os homens e do homem para com Deus. Na sua lição temos aí o número 5, que diz a boa escolha. Tem pessoas que, por ser crente, por ser evangélico, por ser pentecostal, ele acha que Deus fez uma Eva para ele. E não é assim. Porque a Eva que Deus fez para Adão, depois que ele deu ouvido a ela, deu no que deu. Está escrito na sua Bíblia. Mas hoje não é assim. Deus fez o homem com livre arbítrio, então ele pode escolher, e a mulher também. Então precisa escolher com quem casar, desde que seja no Senhor, que é o conselho bíblico. Precisa escolher sim.
e fazer uma boa escolha. E quem pode melhor te ajudar é Deus, é Jesus e o Espírito Santo. Sobre isso aqui há uma série de coisas que são particularidades que a pessoa teria que observar, mas não, precisa de um assunto, um tempo maior. A escolha que se refere ao diálogo, que deve ser mantido franco e aberto, com respeito mútuo, com o coração e temor do Senhor. O galardão do humilde é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são as riquezas e honra. Então, humildade, temor é uma coisa que eu vejo faltando muito hoje no meio dos evangélicos. Existem dois tipos de temor: tem o temor medo e o temor respeito. Deus quer o temor respeito. Adão, quando pecou, ele teve temor medo. Veja o que o pecado faz. Quando Deus chamou ele se escondeu. E por que você se escondeu? Porque eu ouvi tua voz e tive medo. A voz que ele era acostumado a ouvir, ter prazer, agora ele teve medo, porque o pecado faz isso. Então aqui diz: temor do Senhor. O temor, que é o princípio da sabedoria. Entretanto, é necessário ter a certeza de que escolheu bem e de que o objeto da sua escolha será o verdadeiro amor da sua vida, conforme Eclesiastes 9:9. Para uma boa escolha, é de suma importância fazer algumas considerações. Vamos fazer algumas considerações. Pode considerar as questões capazes de provocar controvérsia sem entrar numa disputa acirrada. Efésios 4:31 aconselha como fazer isso. As emoções são instáveis. Um dos maiores problemas do ser humano, estou falando isso depois que pecou, porque Deus fez o homem perfeito, em relativa perfeição. Pois pecou, as coisas mudaram. Mas uma das coisas, dos maiores problemas no mundo, e no lar não é diferente, são as emoções, são o comportamento. Quantas coisas são início de intriga, de briga, de confusão, às vezes nos meios políticos, na geopolítica, até de guerra, por causa de temperamentos, por causa de comportamento, que estão ligados às emoções. As emoções, ela hoje é responsável por no mínimo 75% das enfermidades. Porque as emoções mexem com o intelecto, o psíquico. Quantas pessoas eu conheço tomando medicamento para equilíbrio das emoções? Então está aqui. As emoções são instáveis. Você sabe o que está acontecendo com você. Você sabe o que está no âmbito da sua vida. Quantos lares têm intrigas, separações, porque não controlam as suas emoções? Você quer ver uma coisa que não dá certo? É quando os dois querem ter razão. Só tem razão para um. A não ser que os dois concordem com a mesma coisa. Todos querem ter razão. Comigo é assim. Porque as suas emoções
não estão compatíveis, não estão estáveis. Outra coisa, há equilíbrio nas opiniões em assuntos de política, de moralidade e de finanças. Na política, quantas famílias se separam, brigam. Na moralidade, quanta bagunça tem. E nas finanças, família, gente, é o dia a dia, é o viver. É o que passa no dia a dia da vida de vocês, das nossas vidas. Precisa considerar estas coisas. Está na sua lição isso que eu estou falando. E a boa escolha no temor do Senhor vai lhe ajudar a superar estas coisas. Não quero dizer que você vai ter um casamento perfeito, porque perfeito foi o de Adão antes de pecar. Que assim que ele pecou, ele até falou para Deus: foi a mulher que tu me deste. Então, gente, no temor do Senhor, no respeito à sua palavra, na leitura da palavra, na oração, na comunhão, no entendimento, na compatibilidade das personalidades, abrir mão, se for necessário, até do seu direito, as coisas funcionam bem no lar e na família. Que a pessoa que não arreda, eu estou certo, e às vezes nem está, mas ele acha que está certo, e eu mesmo que esteja certo, você analise. Se você tiver certo e vai ter problema, vai criar problema, vai ter estrago, vai ter prejuízo, não é melhor você abrir mão disso para não ter prejuízo? É questão de bom senso. E os servos de Cristo é para ter melhor compreensão nessa área. Então, há equilíbrio nas opiniões. Em 1 Coríntios 1,10 diz que é para sermos do mesmo sentimento e do mesmo parecer. Aí quando um puxa para cá, outro puxa para lá, porque tem gente que ele não concorda porque ele não concorda. Eu creio que vocês estão me entendendo. Por que você não concorda? Porque eu não concordo. Isso num casamento não vai dar certo. Tá? Então o mesmo pode ser, o mesmo pensamento. Em 1 Coríntios 1,10, 2 Coríntios 13,11, né, porque no 13,11 fala lá, é o capítulo do amor, fala que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Isso é tão profundo, gente, que Jesus, por amor, morreu para nos salvar. Pode receber conselhos com boa vontade. Tem gente que diz que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Ouça. Peça orientação para os seus pais. Peça orientação para o seu pastor. Eu, quando pastoreava, que às vezes as pessoas vinham me pedir conselho, tem muitas situações que a gente entra num aperto muito grande. Há casos que é fácil da gente ter uma ideia para ajudar, mas há fatos que no momento não vêm. Então eu dizia assim, quando era meio complicado, eu dizia: se fosse você, eu faria assim. E a pessoa decide. Conselho é para ser dado, você não quer seguir, você tem que analisar. É bom ouvir os conselhos e analisar. Pode ser que nenhum dê certo para você, mas pode ser que um dê. Então, receber conselhos de boa vontade. Manifesta carinho para com os demais membros de sua família, conforme está lá em 1 Timóteo 5,8, que diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Meio forte essa lição, né, irmão Shiroff? Quem não cuida dos seus, Paulo escreve assim: manifesta carinho para com os demais membros da família. Tem pessoas que tratam melhor os de fora que os de casa. Eu conheço gente assim,
que com os de casa é no grito, e com os de fora, pois não, que deseja. Vamos pensar um pouquinho, gente, dá para melhorar. Já tem problemas demais lá fora. O lar é para ser o nosso escudo, nosso esconderijo pacífico, porque é onde foi Deus que criou e Deus quer morar nele, Deus quer estar ali. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço direto aqui na classe. Como nós estamos numa live, mas dá para responder no comentário. Quem entendeu o que foi dito, diga amém. Escreva lá, para a gente saber se entendeu. Tem sentimentos religiosos e práticas, e pratica a mesma religião? Casamento misto, só Deus para dar vitória. Existe amor sincero apesar dos defeitos? Tudo isso faz parte da chamada boa escolha. É que infelizmente o jovem, com raríssimas exceções, quando fica enamorado, não vê. Diz que o amor é cego, o amor não vê defeito. O caso de Sansão, por exemplo. Sansão, um juiz em Israel. E chegou um ponto que os pais reprovou a atitude dele. E meu filho, ele não achou no seu país uma jovem para ele casar, foi casar com uma estrangeira, que era contra o seu povo. Só que ele disse aos seus pais: essa agradou os meus olhos. E foi, no final terminou sem os olhos. Então, são perguntas feitas, são 7, com respeito à boa escolha. Se estas considerações são afirmativas, torna-se evidente que existem qualidades favoráveis para alcançar a adaptação satisfatória de um lar, onde pais e filhos vivem dentro dos propósitos para os quais Deus o constituiu. A felicidade da família é glorificação do nome do Senhor, conforme o Salmo, que está tudo baseado no Salmo da lição de hoje, da leitura oficial. Então, meus irmãos, meus amigos e ouvintes, faremos mais umas considerações e logo estaremos também indo para a conclusão. O lar, que é o ambiente que a família vive, lar e família, tem suma importância na vida humana, pois é o berço de costumes, hábitos, caráter, crenças e morais de cada ser humano, seja no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar. O lar é o berço. Por isso que o grande inimigo de Deus e dos homens tem procurado atacar na raiz. Quando falam em educação, que é muito comentada, o que é educação? Tem gente que pensa que a escola dá educação. No meu entendimento, não. Eu conheço pessoas que passou em muitos bancos de escolas, até nos altos níveis, graduados e pós-graduados, e continuam sendo mal educados. A escola dá conhecimento. A educação começa no berço. E ninguém melhor, no ponto de vista de Deus, que eu concordo, claro,
pode educar melhor do que o lar, os pais. Mesmo que seja algo que pareça rústico, mas a Bíblia manda. Se você tirar a vara da criança, isso quase que é um palavrão na lei de hoje, ela no fim vai te envergonhar. Está dito lá. Então, a educação é no berço, é em casa, é os pais. E a maior matéria para a educação chama-se exemplo. Uma grama de exemplo vale mais que uma tonelada de conselhos. Então o lar tem a importância na vida humana, pois é o berço de costumes. Eu tive a oportunidade, e ainda tenho, eu tenho meus netos, de quando eu vejo eles falando ou fazendo algo que não é o meu costume, eu digo: com quem você aprendeu isso? Você já viu eu fazer isso? E várias vezes disseram não. Então eu tenho um exemplo. Uma das coisas que eu odeio, são muitas, mas umas, mentira. E para a gente mentir é mais que verdade. Então a escola dá conhecimento, você fica com a mente aberta para as coisas físicas do mundo. Sociologia, então, é uma área que chega até mudar os costumes, chega a sair fora. Mas tem a parte técnica, a parte de ciência mecânica, elétrica, a área física é o que gira o mundo. Mas a educação é no berço. É quando a criança, quando ela começa a dar os primeiros risos para os pais, brincando ali no berço, quando começa a falar. E aí, se esses pais têm equilíbrio de Deus, com a palavra de Deus, com a orientação do Espírito Santo, com certeza Deus vai ajudá-los a educar o seu filho. Esta é a forma que eu fui criado e a forma que eu creio, entendo e ensino. Se alguém pensa diferente, dizem que é livre, mas eu sigo essa norma e com base na palavra de Deus. Então podemos dizer, como vai o lar, vai o mundo. E também o que é bom para a família é bom para o mundo. Não é o contrário, não é o que é bom para o mundo é bom para a família, mas o que é bom para a família é bom para o mundo. Aprender que a Bíblia ensina sobre o assunto do lar é uma garantia que atingiremos o alvo ao qual Deus tem para nós na relação de família. Alguém definiu o lar da seguinte forma: o lar é um tapete de paz, paredes de amor, um teto de esperança e uma porta aberta para Deus e o próximo. Deus quer os lares assim. Deus quer as famílias assim. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu amigo ouvinte: Deus quer abençoar todas as famílias, sendo evangélicas ou não. Deus fez a família, então Deus tem um compromisso com família, com pai, mãe, filho, sociedade, porque o homem tem o fôlego de Deus, então Deus preserva isso no homem. Agora, se essa família teme a Deus conforme a sua palavra, melhor ainda. E quero dizer uma coisa: não quer dizer que a família evangélica não tenha problema, nós somos seres humanos. Só que quem teme a Deus evita problemas quando eles surgem, procura resolvê-los, minimiza, foge de problemas. Quem teme a Deus evita criar problema, se preocupa em resolver problema. Com a ajuda de Deus as coisas andam. O lar é um local onde o espírito e ânimos acham descanso e o lugar ao qual ocorrem
os corações angustiados para achar refúgio contra os embates da vida. É no lar, é na casa. Vocês vêm lá de fora, vêm do mundo, vêm do trabalho, vêm da escola com a cabeça cheia de problemas. É no lar, quando você chega no seu cantinho, é o lugar de você se apoiar. É um ninho cheio de amor num mundo envolto em lutas. É o reino do homem, o mundo da mulher e o paraíso das crianças. Alguém deu definição sobre lá, fez uma pesquisa em Londres, e a pesquisa saiu assim: o lar é um mundo de dificuldades por fora e um mundo de amor por dentro. É o lugar onde os pequenos são grandes e os grandes são pequenos, então todos são iguais. É o lugar onde resmungamos mais e onde melhor somos tratados. É verdade, na vida prática é assim, gente. O que se reclama dentro de casa e é onde somos melhor tratados. Isso é lá, isso é família, é o que Deus quer para nós. É o lugar onde nosso estômago recebe 3 refeições diárias e o nosso coração recebe 1000 refeições. É o único lugar da terra onde as faltas e os fracassos ficam ocultos sob o manto suave do amor. Todos podemos ter um lar assim. Por que não começar hoje? O que significa lar? Calor, amor, ternura, simpatia, compreensão e comunicação afetuosa entre pais e filhos. O lar pode estar num palácio ou numa choupana, num pequeno apartamento de uma grande cidade ou no cume de uma montanha. O lar está onde o amor está. Onde há lar, onde há amor, há lar. O doce lar que são os seres humanos é uma delicada empresa que se caracteriza por uma grande responsabilidade em face das consequências que implicam para os contraentes, como também para a sociedade. Então isso significa que é uma empresa, você tem que investir nisso o tempo todo, se policiar o tempo todo, procurar ser agradável o tempo todo. Mas isso é muito difícil, não é? Os dividendos, os recursos que você vai receber em volta, compensa. Vamos já estar perto das nossas considerações finais. Então vamos. Existe beleza no matrimônio, no lar, na família, quando o homem não se considera superior à mulher e nem esta superior ao homem, procurando respeitar-se mutuamente para se completarem e se estimularem rumo ao alvo comum, que é a felicidade. O que é felicidade? Muita gente fala nisso, todo mundo quer ser feliz. E eu digo que ninguém é feliz. Você pode estar feliz de acordo com a circunstância. Num momento você pode estar chorando e no outro você pode estar rindo. Então a circunstância que vai lhe trazer a felicidade momentânea. Agora, se você sempre trabalhar com as boas circunstâncias, sempre pedir graça a Deus para que as circunstâncias boas sejam mais, você vai estar mais tempo feliz. E quem é feliz, a circunstância não vai alterar. E altera. Nós seres humanos somos muito sensíveis à circunstância. Conclusão. Deus instituiu lá a família para que seus filhos vivam em harmonia, paz, felicidade e comunhão com Ele. E a sociedade como um todo seja abençoada através da família e da igreja,
Que Deus nos use para glorificar o seu santo nome. Amém. Então a família é a ferramenta que Deus criou, o lar, para a harmonia do ser humano, o ser humano viver em paz. E aí ele agora, uma vez que o homem saiu da sua presença, ele veio restaurá-lo. Imagina as famílias que temem e servem a Deus, vai ser uma bênção para elas mesmas, para as famílias que por elas se unem, para a sociedade, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em qualquer lugar que estejam vendo e ouvindo esta palavra. Que abençoe a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta oportunidade, por esta reunião, Senhor, por esta live aqui, esta palavra ministrada, para que, Senhor, as tuas mãos continuem sendo estendidas, tuas mãos abençoadoras, sobre todos os lares, todas as famílias, ao redor do mundo, Senhor, em Israel, no Brasil, na América do Norte, na Ásia, na África, na Europa, em todos os cantos da terra onde estiver a família, que a tua bênção esteja sobre elas, e sobre especialmente a tua igreja, o teu povo, os teus filhos. Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude, repreenda a opressão do maligno que quer destruir os valores familiares. Que o teu Espírito Santo nos abençoe, Senhor, e nos dê graça, nos oriente para fazermos o melhor para ti, para que as famílias, Senhor, sejam a bênção nas tuas mãos, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do nome de Jesus e para a felicidade do teu povo, em nome de Jesus. Amém.